Situação delicada no São José. O hospital não acata a decisão judicial e continua sem atender via Sistema Único de Saúde. Imbróglio entre instituição e governos estadual e municipal foi parar na Justiça. Relevante entidade que presta auxílio a pessoas portadoras de câncer precisa da ajuda da sociedade criciumense. Segunda-feira, dia de conferirmos a previsão do tempo para o restante da semana. Expectativa: anel de contorno viário perto de ser finalizado. O governo promete entregar a obra antes do recesso de final de ano. Fátima libera laudo de balneabilidade de praias de Santa Catarina. E ainda, celebrado ontem o Dia Internacional da Bíblia, o livro sagrado dos cristãos. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje é segunda-feira, dia 12 de dezembro de 2016. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Sem sombra de dúvidas, Criciúma vive a pior crise na área da saúde de sua história. Neste final de semana, o Hospital São José deixou de atender via Sistema Único de Saúde. A instituição alega falta do repasse de verbas. A dívida chegaria à casa dos 25 milhões de reais. Ontem, uma decisão judicial obrigava a entidade a voltar a atender a população. Porém, a direção do hospital bateu o pé e recorreu. A reportagem é de Morgana Salvador. Os trabalhadores do hospital paralisaram as atividades devido aos atrasos nos salários. A direção deu uma entrevista coletiva apresentando a real situação do hospital. E os funcionários pediam pelo pagamento dos repasses devidos ao hospital. Em nota oficial, o governo do estado afirmou que não está devendo para o hospital. E segundo a Secretaria de Estado da Saúde, foram repassados desde 2011 mais de 35 milhões de reais em pagamentos administrativos e 15 milhões de reais em sequestros judiciais ocorridos nos anos de 2015 e 2016, o que totalizam aproximadamente 51 milhões de reais. O Estado ainda aponta que eram para ser pagos durante esse período algo em torno de 46 milhões de reais pelos serviços prestados pelo hospital. No entanto, o Estado haveria pago 4 milhões a mais. Para a direção do Hospital São José, essa informação não corresponde com o balanço da instituição hospitalar. O hospital está sempre disposto ao diálogo e sempre está disposto ao esclarecimento. O hospital não tem a pretensão de esconder qualquer número e está disposto a discutir isso com qualquer entidade. Então, o objetivo da coletiva é de trazer a informação à coletividade. As paralisações que vêm acontecendo, segundo o assessor jurídico, têm o mesmo problema, a falta de pagamento dos repasses. Então, nós temos dois problemas dentro de um problema, todos eles decorrentes do não pagamento. E esse não pagamento inviabiliza a continuidade das atividades. Esse é o problema. Caso um acordo não seja firmado nos próximos dias entre as partes, o fechamento total do hospital deve acontecer. Infelizmente, se não há insumos, não há condições técnicas de atender com segurança o paciente e não tivermos as pessoas, a enfermagem, todo o corpo de apoio dentro do hospital, é impossível continuar. Nós não podemos pôr em risco as pessoas que nos procuram. O quadro de funcionários que estão atendendo até o momento está reduzido e é suficiente apenas para manter as internações. Algumas transferências tiveram que ocorrer durante os últimos dias. Em geral, a gente está conseguindo manter um atendimento mínimo necessário a quem já está no hospital. Alguns turnos giraram em torno de 50%, claro que uns setores são mais fundamentais do que outros em quantitativos, mas há uma adesão sim de funcionários. No início houve a transferência, mas os que ficaram são que necessitam realmente do atendimento do hospital e a gente vai manter, enquanto possível, o atendimento desses pacientes.
Dos 296 leitos disponíveis, apenas 108 estão ocupados, sendo que destes, 17 estão em terapia intensiva. Apenas os atendimentos de urgência e emergência continuam, assim como outros poucos serviços essenciais. A decisão foi suspender as internações, suspender o atendimento de entrada de pacientes e com isso a gente poder, com esse quantitativo, atender sim a quem já está na instituição. No dia de hoje, conseguimos garantir com a entrada de funcionários o atendimento que a gente já vinha prestando, de quimioterapia, radioterapia e hemodiálise. Em nota, a Prefeitura de Criciúma informou que a Procuradoria-Geral encaminhou petição intermediária em ação civil pública a fim de viabilizar a retomada das atividades hospitalares do Hospital São José, visando manter 100% dos atendimentos de urgência e emergência e, no mínimo, 30% dos serviços essenciais à população. Uma relevante instituição que presta auxílio a pessoas que são portadoras de câncer está precisando da ajuda da comunidade. Entenda melhor essa história através da reportagem da jornalista Morgana Salvador. Há 8 anos, a Casa de Apoio Maria Tereza presta auxílio a pacientes e familiares que sofrem com câncer. Além de todo o aporte com cestas básicas, suplementos e remédios, ainda disponibilizam diversas atividades dentro da instituição. A Casa Maria Tereza já faz 8 anos que ela existe. A gente atendia ali perto da URC, a gente faz 1 ano que está aqui, na casa, nesse local aqui. E esse local fica no Santo Antônio, 565. É Cruzeiro do Sul, é localizado bem atrás do edifício Milênio. Então, é uma casa amarela com roxa, a gente não tem a placa na frente, porque por causa das condições que a gente depende só de doações. Então, essa casa, ela depende da população, A gente tem uma equipe de telemarketing, através dessa equipe de telemarketing a gente vai ligar para a população e pedindo doações. Como vivem somente através de doação, a instituição está precisando de cestas básicas, assim como caixas de leites para poderem atender a demanda. Nesse momento, a Casa Maria Tereza está precisando do leite e cesta básica. Então, agora, final do ano, a gente dá 2 cestas e 2 caixas de leite, que vai passar de dezembro e janeiro. O apoio de 100 cestas básicas e 100 caixas de leite são necessárias para poderem garantir o mês de dezembro e janeiro destes pacientes e seus familiares. Sem falar dos pacientes que necessitam do suplemento Nutrem 1.0. E a casa também conta com as doações. Ela liga para o 30 45 50 70, Ou ela vem conhecer até o local. A entrega das cestas e a caixa de leite vai ser no dia 21 de dezembro. Nesse dia a gente vai fazer encerramentos, a gente vai entregar os panetones, as cestas, as caixas de leite. Vai deixar uma mensagem para eles, uma mensagem assim, para eles, ano que vem, sentir mais fortificado com isso, com essa mensagem. A seguir, anel de contorno viário perto de ser finalizado. O governo promete entregar a obra antes do recesso de final de ano. Hoje é segunda-feira, dia de conferirmos a previsão do tempo para o restante da semana na região. Amanhã, terça-feira, o dia amanhecerá com tempo bom. O sol predominará em meio às nuvens, porém, a partir do período da tarde existe a possibilidade de pancadas de chuvas isoladas. A instabilidade do tempo irá durar até a noite. A temperatura mínima será de 18 graus e a máxima de 29. Na quarta-feira, dia 14, o cenário irá se repetir. O dia amanhecerá bom com o sol aparecendo em meio às nuvens. À tarde e à noite teremos pancadas de chuvas isoladas. A temperatura mínima será de 14 graus e a máxima de 21. Na quinta-feira o tempo será bom. O céu contará com a presença do sol e com períodos de nebulosidade. A temperatura mínima ficará na casa dos 11 graus e a máxima na casa dos 21. Na sexta-feira teremos a alternância do tempo. O sol aparecerá em boa parte do período, porém teremos registro de chuvas. A temperatura mínima será de 15 graus e a máxima de 25. A região sul vive a expectativa para receber uma das mais esperadas obras da ANREC.
o anel de contorno viário está perto de ser concluído. A promessa é que os serviços sejam finalizados antes do recesso de final de ano. A empreiteira que está executando as obras da terceira etapa do anel de contorno viário de Criciúma segue trabalhando em força-tarefa para entregar a obra ainda este mês. De acordo com o secretário executivo da Agência de Desenvolvimento Regional, João Fabres, o percentual de conclusão está em 95%. A inauguração não tem data prevista, mas a obra será finalizada antes do recesso de fim de ano. Os trabalhos estão concentrados no elevado do bairro São Simão, onde a empresa finaliza a última camada asfáltica dos 6,8 quilômetros de extensão. Na próxima semana, deve iniciar a colocação dos materiais refletivos e pintura. O investimento do governo do estado para esta obra é de R$ 34.800.000, com financiamento do Banco do Brasil. A temporada de verão está chegando e para garantir que todos que procuram lazer nas praias catarinenses tenham a alegria garantida, a Fátima divulgou o laudo de balneabilidade dos principais balneários do litoral. O segundo relatório de monitoramento das praias da temporada de verão 2016-2017, divulgado pela Fundação do Meio Ambiente, mostra que Santa Catarina continua com 79,4% dos 214 pontos analisados próprios para banho. Na capital, 68% dos locais avaliados estão aptos para os banhistas. No restante do litoral, 87,5% estão próprios para banho. Os números se mantiveram os mesmos porque 9 pontos se tornaram próprios e a mesma quantidade em outros locais se tornou impróprio. A grande alteração foi em Florianópolis, onde 7 pontos se tornaram inaptos para o banho e um local se tornou próprio. Para dizer se um ponto é próprio ou impróprio para banho, a Fátima analisa a presença da bactéria presente em fezes de animais e humanos. São necessárias 5 coletas consecutivas para se obter o resultado. Para esta temporada, as amostras começaram a ser coletadas em 31 de outubro, quando em 80% das análises a quantidade da bactéria inferior a 800 por 100 milímetros, o ponto é considerado próprio. Na região, os pontos impróprios para banho são esses: em Balneário Rincão, na região do Arroio, em Imbituba, na Praia do Porto, e em Laguna, na Prainha do Farol. A seguir, celebrado ontem o Dia Internacional da Bíblia, o livro sagrado dos cristãos. O Dia Internacional da Bíblia, celebrado ontem, é mais um momento para a humanidade refletir. As Escrituras Sagradas funcionam como um roteiro para a evolução e, por isso, a lógica recomenda que todas as pessoas leiam o livro mais vendido no planeta. Esse simples gesto é o início de uma grande história. Aguardai quietos e vede a salvação do Senhor. A coluna de fogo é o sopro de Deus. Uma história que começa antes do próprio homem. No início criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Que fala sobre milagres. E principalmente, conta a vida de um grande herói. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João capítulo 3, versículo 17.
Essas são as páginas da maior obra literária da história da humanidade, a Bíblia. Um livro que demorou cerca de 1.600 anos para ser concluído e foi escrito pelas mãos de mais de 40 homens, desde humildes agricultores e pescadores até grandes reis, todos inspirados por Deus. E mesmo assim, teve gente que achou que poderia destruir tudo. Um exemplo muito forte disso foi Voltaire, um grande filósofo e tal, que odiava a Bíblia e decretou que em 200 anos ninguém mais leria a Bíblia. A casa onde ele morreu hoje é a sede da Sociedade Bíblica Britânica. Né? Ironia das ironias, porque Deus tem humor mineiro, né? Deus tem humor mineiro. Ouviu o Voltaire falar aquela bobagem, então tá bom. E continua bom, tanto que no segundo domingo de dezembro é comemorado o Dia Internacional da Bíblia, uma data especial em todas as partes do mundo, para o livro mais lido do planeta. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ninguém pode imaginar o futuro glorioso, magnífico que Deus tem preparado para aqueles que amam o Senhor. Agora, ninguém vai amar a Deus se não conhecer a palavra dele, se não for pela Bíblia. Daí a importância do texto sagrado. Durante todo esse tempo, a obra já foi traduzida para mais de 2.500 línguas e dialetos. O Brasil é um dos países onde mais se lê a Bíblia no mundo. O crescimento de evangélicos nos últimos 10 anos alavancou a procura pelo livro sagrado, principalmente entre as novas gerações. E em muitas famílias o hábito começa bem cedo. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O reconhecimento da importância religiosa e também histórica da Bíblia para o país aconteceu em 2003, com a inauguração do Museu da Bíblia em Barueri, na Grande São Paulo. O espaço de 450 metros quadrados conta com um grande acervo do livro histórico, desde as primeiras versões ainda na pedra, passando pelos papiros, os pergaminhos, até os modelos mais modernos. Conseguiu ler alguma coisa? Li um pouquinho agora. O que você leu aí? Eu li uma passagem aqui, eu acho que de Levítico. Eu estou chutando, muito pequeno. Certa vez, quando nós lançamos aqui a Bíblia Guarani Embiá, o cacique deu um depoimento que eu não consigo esquecer. Ele disse, sim, quando vocês liam a Bíblia para nós em português, a gente entendia o que Deus estava falando. Mas agora, quando a gente lê na nossa língua, nós entendemos o que Deus quer que a gente faça. A Bíblia foi o primeiro livro impresso do mundo. Essa história aconteceu durante a Idade Média, por volta do ano de 1460. E o autor da façanha foi Johannes Gutenberg. Aqui no Museu da Bíblia está exposta uma réplica da prensa de Gutenberg, que veio direto da Alemanha. Aqui a gente também pode ver uma cópia da primeira página do livro sagrado, do capítulo de Gênesis. E quanto mais se aprende sobre a Bíblia, mais se tem a certeza de que há muito a descobrir. São relíquias, são coisas que são vistas apenas lá no Oriente Médio, lá nas terras, lá em Jerusalém, por exemplo. E, no entanto, aqui a gente vê esses pequenos elementos que nos transporta às terras santas, né? Da prensa de Gutenberg para as modernas impressoras offset. Próximo ao Museu da Bíblia está localizado o Parque Gráfico da Sociedade Bíblica do Brasil. O moderno galpão, de 3.700 metros quadrados, tem capacidade para produzir 1.200 páginas por hora. A Sociedade Bíblica do Brasil é responsável por 70% de toda a produção nacional, o que representa 8 milhões de unidades por ano. Mas o que chama atenção é que no ano passado, no auge da crise, quando vários setores da economia diminuíram a produção, aqui foi registrado um salto para 9 milhões de unidades, sinal de que a Bíblia continua fazendo milagres. Nós recebemos muitos visitantes de igrejas, de entidades cristãs também que trabalham em prol da causa, e quando eles visitam aqui a nossa gráfica, a encadernadora, eles falam, vocês têm uma cultura diferente, né? As pessoas sorriem. Falou, qual é o segredo? Eu falei, o segredo é que cada um tem no coração
a missão que é servir a Deus. E aqui mesmo encontramos exemplos da recompensa por servir a Deus. Quando Anderson começou a trabalhar na gráfica, era ainda um garoto. Passou por quase todas as sessões e hoje é inspetor de qualidade. E ele fica muito orgulhoso ao saber que ajuda as pessoas a entrarem em sintonia com a palavra divina. A Bíblia chega num presídio, quando o cara está mais precisando, às vezes alcança um cara que é dependente químico, às vezes alcança um adolescente que está rebelde, e a gente vê o quanto que essa palavra pode transformar. Um trabalho de muita responsabilidade. A Bíblia produzida aqui vai alimentar a fé de muitas pessoas, como Dona Iraci. Ela acaba de comprar 9 Bíblias. Cada Bíblia dessa é uma cara diferente, cada Bíblia dessa, ela é a característica da pessoa que você vai presentear? Sim, é assim. Por exemplo, mostra pra gente. Essas aqui são para, como é do Shopping do Povo, eu vou vender. Essa daqui uma pessoa vai presentear e gostou muito da capa da Bíblia, e ela gostou para a pessoa que ela vai presentear, interessa muito essa. Essa aqui eu já vi, meu neto aqui já lendo, porque eu dei uma pequena para ele do missionário, do Midinho. Aí, como a letra é muito pequenininha, então fica difícil para ele. Então ele vai entender melhor essa com os desenhos, até a mãe dele vai querer ler para ele, vai ajudar, porque tá, né? E essa daqui eu vou dar de presente, porque eu identifiquei a menina que eu vou dar de presente, eu peguei e falei, eu vou dar essa daqui de presente. E essa eu escolhi para mim. E o que torna esse livro tão diferenciado é que o conteúdo não fica limitado a essas páginas. As palavras ganham vida própria em cada pessoa que lê. Deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Então é só me alegrar no Senhor, que Ele vai sempre me presentear. Uma obra escrita pela mão do homem, mas com um toque de Deus. Não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5. Nenhuma folha cai de uma árvore se não for a vontade de Deus, né? Deus está no comando de tudo. E outro é o Salmo 118, que deem graça a Deus o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Amém? E o Informe Região desta segunda-feira fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã, se Deus assim permitir.